Durante toda a semana nós estamos falando sobre o processo das perguntas. E eu já falei muito, né, sobre como as perguntas podem te ajudar, como você as utiliza, como eu as utilizo. E hoje a gente vai aprender quais são perguntas que nós podemos fazer, a hora que nós podemos fazer essa pergunta e o que é que ela vai te ajudar, né, na tua vida como um todo, tá? Essas perguntas eu sempre faço. Eu aprendi, eu vou explicar um momento da minha vida que eu aprendi a fazer essas perguntas e como que eu tiro o proveito delas. Nesse processo da quarentena eu tenho feito muitas perguntas para mim mesmo e muitas respostas estão aparecendo, tá? O grande lance nós estamos vivendo num momento meio atípico do mundo como um todo. E nesse momento é natural que alguns medos, algumas inseguranças apareçam na sua cabeça. Então, como que eu saio desse estado de insegurança? Com perguntas. No fundo, gente, se a gente não estivesse passando por esse problema que nós estamos passando, talvez você estivesse tocando a sua vida de maneira normal, de maneira tranquila. Mas em algum momento você ia ter algum problema. Ou seja, a pergunta que se faz, primeiro não é se você vai ter problema ou não. É quando você vai ter um problema. E aí, quando você tiver um problema, você vai precisar ter ferramentas para poder resolver esses problemas. Então, a criatividade ela está ligada muito nas qualidades das perguntas. Lembra tudo que eu falei essa semana sobre perguntas, né? A nossa mente ela é uma máquina de prover soluções. Ela é uma máquina de prover respostas. Se você faz perguntas de qualidade para sua mente, você vai ter respostas de qualidade para sua mente. Então, dentro das perguntas que nós temos que fazer, existem algumas que são aquelas que são mestras. Existem 4 perguntas, certo? Que você precisa aprender e aí eu quero que você anote, tá? Você anota aí, vai preparando papel e caneta. Essas 4 perguntas, elas são as perguntas mestras, digamos assim, que elas resolvem problemas. Perguntas para resolver problemas eu vou te falar agora. Vai pegando papel e caneta, ó, para que você possa escrever, tá? Então vamos lá. A primeira pergunta é: o que há de tão grande neste momento? Ou o que há de tão grande neste problema? É natural, presta atenção nisso que eu vou te explicar. Quando as pessoas estão vivendo um problema na vida delas, seja ela de que natureza for, se você estiver imerso nesse teu problema, o que é que acontece? Você geralmente não vê um fim. Se você estiver focado nelas, dificilmente você vai ver um fim desse problema. Então, no momento que você pergunta assim, ó, o que há de tão grande neste problema, o que é que você está fazendo? Você está fazendo o que nós chamamos em programação neurolinguística em mudar a sua posição referencial. Então, se você está imerso no problema, você se dissociou nesse problema. Você está olhando, aqui está o problema, e você está olhando esse problema de fora. Então, quando você olha esse problema de fora, eu não falei ainda, isso nós vamos falar um pouco mais à frente no projeto do Sementes, mas basicamente qual é a grande diferença entre você estar associado a uma situação e você estar dissociado na situação? É a emoção que você sente, certo? Quando você está dissociado de uma emoção ou de uma situação, você sente, as emoções que você sente não são tão pesadas, né? Então elas não influem. Então toda vez que você vai tomar uma decisão, é natural que você esteja dissociado daquela situação, tá? Então, quando você faz essa primeira pergunta o que há de tão grande neste problema? Quando o teu sistema te responder essa pergunta especificamente, das duas, uma vai acontecer. Ou ele vai responder assim, nada, nenhuma, ou ele vai responder algo que logo em seguida você vai poder resolver. E aí é interessante se você fizer esse exercício, por quê? Porque a próxima pergunta vai te ajudar a resolver o problema que talvez a primeira pergunta te trouxe. Então a pergunta número 2, anota aí, ó. O que ainda não está perfeito? Lembra, se você está descontente com algo, se tem alguma situação que você ainda não está contento,
você está triste, está com raiva, você está vendo isso como um problema, na hora que você faz essa pergunta, o que ainda não está perfeito? Perceba duas coisas poderosas nessa pergunta. Primeiro, você não rechaçou o todo. Ou seja, tem pessoas, certo? Que dizem assim, minha vida tá uma droga. Mas não é a vida dela que tá uma droga. Às vezes é o casamento, às vezes é o trabalho, às vezes é a vida financeira. Aí o que é que ela faz? Ela generaliza. Então ela diz assim, minha vida tá uma droga. Na hora que ela fez isso, ela generalizou para a vida dela como um todo. Mas isso não é a vida dela, é só um ponto específico da vida dela que não está perfeito. E ela precisa entender isso para não jogar a vida dela como um todo na sarjeta. Então, quando você faz essa pergunta, o que ainda não está perfeito, o que é que você está fazendo? Você está, primeiro, pontuando, levando o teu foco para o ponto específico da tua vida que está com problema. E segundo, perceba que essa pergunta ela é muito inteligente porque ela traz para você um alívio, que ela diz o seguinte, o que é que ainda não está perfeito? Ou seja, vai ficar perfeito, mas ainda não está perfeito. Então ela traz para você a sensação de que no lapso temporal breve, você vai conseguir a solução do seu problema. Então falamos sobre duas perguntas que resolvem o problema. Primeiro, o que há de tão grande neste problema? Segundo, o que ainda não está perfeito? Terceira pergunta, anota aí, o que eu estou disposto a fazer para que fique do jeito que eu quero? Lembra? Muito provavelmente existe um descontento entre você e a situação que você está vivendo. Por quê? Porque ela não está alinhada da forma como você quer. E aqui eu quero fazer um parêntese, tá? Muitas coisas que você julga como problemas, que você julga como coisas erradas, ela está vinculada não a propriamente dito um erro, mas ela está vinculada a você associar aquilo como algo que você não é tipo assim, como se aquilo não fosse do jeito que você quisesse. Tipo, eu quero que a parede da minha casa seja azul. Aí a sua casa tá linda, maravilhosa. 99% das paredes estão azul. Somente uma parede não está azul. Aí o que é que você faz? Você rechaça o todo. Você rechaça o todo. Minha casa não presta, minha casa tá feia. Mas espera aí. Nós temos uma casa inteira, ela tem 7 cômodos, tem várias paredes, tá 99% azul. Por causa desse ponto específico, você está generalizando e destruindo a sua casa como um todo? Peraí, tenha calma, jovem, tenha calma. Por quê? Porque você precisa levar o seu foco para aquele ponto específico que está o seu problema, para que tua mente te traga ali a solução daquele ponto específico. Não é a sua casa inteira que está feia, é somente aquela parede. Então qual é a solução que o teu sistema vai te dar para que você resolva aquela parede e a partir dali você resolva como um todo, certo? Então muita atenção para as generalizações. Lembra o que eu falei nos episódios anteriores do Sementes do Sucesso? A nossa mente ela tende a omitir, a generalizar. E cuidado com generalizações, tá? Foco, lembra o que é foco? Foco é uma lente de uma câmera, que ela foca fragmentos da vida para te fazer aquele fragmento da vida como uma realidade. Então cuidado para você não generalizar esses fragmentos da sua vida como a tua vida como um todo, tá? A quarta pergunta poderosa, tá? Que resolve problemas. O que eu estou disposto a não mais fazer para que fique do jeito que eu quero? Olha aí que pergunta poderosa. Muitas pessoas, essa pergunta agora tem a ver com você, com as suas ações, com as suas atitudes, tá? Por exemplo, tem pessoas que querem ter uma vida saudável, querem emagrecer, tá? E aí o que é que acontece? Elas têm atitudes que não condizem com esse objetivo. E aí o que é que acontece?
elas começam a generalizar. A vida dela não presta, eu tô obeso, eu tô obesa, eu não consigo chegar nos meus objetivos, mas peraí, as suas ações é que não estão te levando para isso. Então o que é que você precisa fazer? O que é que eu estou disposto a não fazer para que fique do jeito que eu quero? Pergunta que resolve problema. E a quinta e última pergunta, anota, vai anotando, tá? Que resolve problema é: como posso desfrutar o processo enquanto faço o que é necessário para que fique do jeito que eu quero? Essa é a minha preferida. Sabe por quê? Vou te explicar por quê. Quem é águia sabe muito bem do que eu estou falando. Muitas pessoas, elas querem chegar no topo da montanha, lá em cima da montanha. Só que elas perdem a caminhada. E aí, isso é muito comum, gente. Durante algum tempo da minha vida, eu fazia coach com as pessoas, né? Eu, quando me formei em coach, há uns 4 anos atrás, eu passei uns 2 anos atendendo o coach. Fazendo o processo de coach, eu só fazia coach com águias, com as pessoas que fizeram o treinamento comigo, e chegava muito empresário para mim. E alguns empresários que chegavam para mim, certo? O que é que elas faziam? Qual era o sentimento que eles tinham? Tinham um sentimento de realização, mas não tinham um sentimento de gratidão. Eram pessoas infelizes. Por quê? Porque chegaram no mais alto da montanha e agora não tinha mais o que fazer. Eram pessoas que muitas vezes tinham sacrificado família, sacrificado amigos, sacrificado uma série de assuntos da sociedade, dos 5 da OMS, né? Os 5 pilares, as 5 saúdes do ser humano, que ela sacrificou uma série de saúdes da vida dela para se ter êxito na saúde financeira. E aí, a gente tinha que fazer todo um processo naquele momento, no processo de coaching, utilizando linha do tempo, com técnicas de PNL, para que a pessoa pudesse voltar nesta caminhada e ela começar a sentir prazer de tudo aquilo que ela plantou e que agora ela tinha o direito de desfrutar. Porque ela não desfrutou do processo e aí ela sentiu um vazio. Então, é importante que durante esta caminhada, para que você chegue no topo da montanha, você vá desfrutando do processo. Então, a quinta pergunta que estava perguntando aí, lá vai, hein? Como posso desfrutar o processo enquanto faço o que é necessário para que fique do jeito que eu quero? Pergunta primordial. Vou recapitular as 5 perguntas que resolve problemas, tá? Pergunta número 1. O que há de tão grande neste problema? Pergunta número 2. O que ainda não está perfeito? Pergunta número 3. O que estou disposto a fazer para que fique do jeito que eu quero? Pergunta número 4. O que eu estou disposto a não mais fazer para que fique do jeito que eu quero? Pergunta número 5. Como posso desfrutar o processo enquanto faço o que é necessário para que fique do jeito que eu quero? Gente, quando eu descobri essas 5 perguntas, eu descobri em uma época da minha vida que eu estava fazendo muitos treinamentos. Eu estava com 6 frentes na época. Para quem sabe o que é 6 frentes, são 6 cidades onde eu fazia o treinamento, né? Então eu fazia Maceió, fazia Fortaleza, fazia Recife, fazia Natal, fazia Campina Grande, Paraíba, certo? Na época era 5, não eram 6. Então eu estava muito cansado, porque era viagens, né? Na época eu ia de carro ainda, ou seja, era uma época da minha vida que eu estava plantando muito. E aí chegou um momento que eu estava muito cansado. Eu chegava, né, e estava muito cansado. E aí eu comecei, olha só como a vida da gente às vezes é louco as coisas. Eu me preparei, né? Eu me preparei para ser head trainer, eu busquei, eu estudei, eu fui me preparar para ser o que eu sou hoje.
E durante um momento, quando eu estava muito cansado, estava trabalhando muito, eu estava começando a reclamar. Olha só, eu estava começando a me questionar, poxa, eu estou trabalhando demais, como é que pode, como é que não sei o quê, eu não tenho tempo para mim, eu não cuido da minha saúde física, eu estou só dentro de carro, indo e voltando, perco muito tempo. Então eu comecei, gente, a fazer o que muita gente faz, entrar num círculo vicioso, fazendo perguntas enfraquecedoras. Perceba que essas perguntas que eu fiz, nenhuma delas, o meu sistema trazia para mim uma resposta que pudesse me fortalecer. Então, eu parei e perguntei, o que há de tão grande neste problema? E sabe o que é que eu percebi? Que absolutamente nada. Não tinha nada, nada. Sabe o que é que acontecia? Eu tinha me preparado alguns anos atrás, certo? Alguns anos anterior a esse ano que eu tinha 5 frentes, eu estava pedindo, trabalhando para ter uma. E agora eu tinha 5. Eu tinha 5. Ou seja, como que eu ia reclamar, gente, de uma coisa que eu plantei, de uma coisa que eu cultivei? Então, no momento que a resposta veio à minha mente, ela não só me trouxe uma paz. Quando eu fiz a segunda pergunta, o que ainda não está perfeito? Ou seja, o que não estava perfeito não era o fato de eu ter 5 frentes. Não era isso, era a minha agenda. Ou seja, bastava eu ajeitar a minha agenda, certo? Para que eu pudesse ir transitar em lugares, em distâncias menores, para eu pudesse fazer o DL um pouco mais espaçado, entendeu? Se eu ajeitasse a minha agenda, ia ficar perfeito. Ou seja, olha só, quando você em 2 perguntas, eu percebi o quê? Eu percebi que da generalização, eu fui para minha agenda. Olha, eu saí de uma coisa macro, fui lá para uma coisa micro. Olha que coisa interessante. E aí eu perguntei assim, o que eu estou disposto a fazer para que fique do jeito que eu quero? Muito simples. O que é que eu estou disposto a fazer? Sentar, organizar a minha agenda de maneira anual. E essa organização da agenda de maneira anual vai fazer com que eu tenha uma saúde física melhor, para que eu transite melhor nos estados. Outra coisa que eu passei a fazer, comprei passagem com antecedência. Então, em alguns locais, olha só o que é que as perguntas trazem para a gente. No momento que eu percebi o que é que eu estou disposto a fazer para que fique do jeito que eu quero. Então, um dos momentos era o que? A passagem para alguns lugares, ela era onerosa. Mas existia alguma coisa que eu podia fazer para diminuir o preço das passagens? Lembra? O preço de passagem não está na minha mão. Foi a primeira resposta que a minha mente me trouxe. E aí eu insisti, eu ampliei a pergunta. Mas vem cá, será que tem alguma coisa que eu possa fazer para que eu consiga comprar essas passagens mais baratas? Aí a minha mente me trouxe a resposta. Me trouxe foi várias. Você pode comprar por milhas, você pode comprar com antecedência, você pode ver uma escala melhor. Ou seja, no momento que eu comecei a fazer perguntas corretas para a minha mente, ela começou a trazer as respostas corretas para mim. E aí eu comecei a colocar, entendeu? Então, esse exemplo eu exemplifiquei aqui para que as coisas não fiquem muito abstratas na sua cabeça, não fiquem muito abstratas para você, tá? Então, toda manhã, quando a gente acorda, a gente faz uma série de perguntas para nós. E aqui eu vou deixar outras perguntas para vocês, tá? E essas perguntas vai ser as perguntas do poder da manhã. Essas perguntas vocês vão ter que colocar num local, geralmente no seu celular. Agora com o celular, gente, tudo é bacana, tudo é legal, tá? Você vai poder colocar essas perguntas. A gente tem perguntas que a gente faz de manhã e tem perguntas que a gente faz antes de dormir, certo? E eu vou te explicar a parte científica
que está por trás de tudo disso, certo? Veja bem, quando você acorda, muito provavelmente a sua vida ela vai se basear naquilo que você foca. Eu já estou falando isso já há algum tempo nos nossos episódios aqui do Sementes do Sucesso. Então as perguntas, o que é que elas vão fazer? Elas vão te projetar para levar você a experimentar, certo? De maneira mais efetiva a felicidade, o excitamento, o orgulho, a gratidão, a alegria, o empenho, certo? Tudo isso, o amor, todos os dias da sua vida. E lembre-se, perguntas de qualidade criam uma vida de qualidade, gente. Perguntas de qualidade criam uma vida de qualidade. Aprenda, olha, treina o músculo do teu cérebro para ele poder fazer perguntas inteligentes para você. Perguntas que não te levam a nada, perguntas que vai fazer você ficar ciclando só no problema, perguntas que não te traz novos recursos. Elimina essas perguntas do teu cérebro, da tua vida habitual, porque elas não vão te ajudar. Essas perguntas enfraquecedoras, elas só vão reforçar o teu padrão de comportamento medíocre. E você precisa quebrar esse ciclo, precisa romper esse ciclo. Então vamos lá. Ó, papel e caneta aí nas perguntas da manhã, tá? Anota aí, ó. Primeira pergunta que você deve fazer quando acorda. Por que sou feliz em minha vida agora? Lembre-se de colocar o agora, tá bom? Já já eu repito, certo, Cláudia? Já já eu repito as perguntas que resolvem problemas. Pergunta poderosa da manhã. Por que sou feliz em minha vida agora? Pergunta número 1. Essa pergunta, certo? Você vai buscar o que com ela? O que te deixa feliz? O que te faz sentir feliz? Certo? Então, essa é a pergunta número 1 da pergunta do poder da manhã. Pergunta número 2 do poder da manhã. Pelo que me sinto excitado, alegre, contente, radiante em minha vida agora? Pergunta número 2. Pelo que me sinto excitado em minha vida agora? Lembre-se de colocar o agora, porque o agora vai trazer a sua mente para o presente. Também falei isso no episódio anterior do Sementes do Sucesso, tá? Pergunta número 3. Pelo que me sinto orgulhoso em minha vida agora? O que você se sente orgulhoso em sua vida agora? Pergunta número 3 do poder da manhã. Gente, vai anotando e faz essas perguntas. Todo dia, antes de começar os Sementes do Sucesso, eu faço essas perguntas para mim. Eu acordo mais ou menos 7 horas. Agora eu tô acordando 7 horas. Antes eu acordava 5h45, 5h30, para poder preparar os sementes. E todos os dias eu me pergunto isso, tá? Pergunta número 4. Pelo que me sinto grato em minha vida agora? Pelo que me sinto grato em minha vida agora, tá? E aqui eu vou puxar um gancho que eu, a partir de hoje, vou fazer um diário da gratidão lá no meu Instagram. E como é que vai ser? Depois que essa live terminar, eu vou fazer um post lá e vou colocar diário da gratidão e vou colocar 3 coisas por eu ser grato agora. E eu vou sempre fazer isso semanalmente, a cada 2, 3 dias. E eu aconselho a você fazer o mesmo. Por quê? Para que você vá se sentindo grato com a sua vida. Tem pessoas que não conseguem ser gratas ao que elas têm, ao que elas são, ao momento que elas vivem. Pessoas que são ingratas de fato, tá? Então não seja ingrato com você, gente. Então vamos lá. Pergunta número 4. Pelo que me sinto grato em minha vida agora, tá? Com essa pergunta, você vai atrás do que te deixa grato, você vai atrás de como isso faz você se sentir grato, para que você tenha mais daquilo, tá bom? Então vamos lá. Pergunta número 5, tá? O que mais desfruto
em minha vida agora? Olha só, o que mais desfruto da minha vida agora? Tá todo mundo em casa, né? Pelo menos a maioria das pessoas estão em casa. E elas têm algo que elas têm que se desfrutar. Ou seja, você tem que ser feliz na sua casa. Você não precisa estar... A felicidade, gente, ela é atemporal. A felicidade, ela é algo que não depende do lugar onde você está, das pessoas. Você tem que se fazer feliz. A felicidade, ela é de dentro para fora. Certo? Então, quando você faz essa pergunta, ó, o que mais desfruto em minha vida agora? O que é que você está desfrutando da sua vida? É da sua casa? É do seu filho, da sua filha? É você estar mais próximo do seu marido, da sua esposa? É o que é? Então se faz essa pergunta. Pergunta número 6, as perguntas do poder da manhã, tá bom? Em que me empenho em minha vida agora? Ou seja, em que você está se dedicando, em que você está buscando, em que você está... Eu, por exemplo, estou num projeto que eu estou terminando hoje, na realidade eu termino e começo hoje o outro, que é eu criei uma plataforma que depois eu até divulgo, de telemedicina, né? Então, assim, eu vou poder contribuir um pouco com a humanidade nesse momento que nós estamos passando. E tudo isso eu construí em duas semanas que eu estou aqui em quarentena, eu e minha equipe. Então, tudo isso, gente, eu estou sempre mostrando para vocês o meu exemplo, para que vocês enxerguem e vejam a correlação com a vida de vocês. Assim, tudo que eu faço, eu estou falando para vocês o que eu faço. Não existe nada de extraordinário. Eu apenas aplico aquilo que eu sei. Eu apenas aplico aquilo que eu sei. Ponto. Pergunta número 7, tá? Quem eu amo? Quem me ama? Ou seja, por qualquer situação que você esteja, certo? O que é que acontece? Você tem aí pessoas ao teu redor. Pessoas que te amam, pessoas que te querem bem, pessoas que faz você se sentir bem. Quem são essas pessoas? Por quem você vive, né? Como você vive? Então, assim, é natural, é muito poderoso, tá? Você fazer essas 7 perguntas. Então anota aí no teu celular, no bloco de nota, e cria um ritual, né? Um ritual do sucesso mesmo. Esse ritual é um ritual do sucesso, né? Para que você sinta emoções gostosas, emoções bacanas. Para que quando venham as influências externas, você muda o foco. Né? Você tira o foco daquilo. Ah, Roberto, mas como vai ficar o meu futuro? Meu futuro é incerto, tá muito difícil, esse momento agora. O que é que você tem que fazer? Você tem que tirar o foco. Tira o foco disso, tira o foco disso. E começa a fazer perguntas que realmente te façam levar para a solução, tá? E aí, gente, essas perguntas que eu acabei de falar, essas 7 perguntas, vocês fazem pela manhã, quando vocês acordarem, certo? Mas tem umas outras perguntas que você vai fazer à noite. Geralmente, você pode fazer as mesmas perguntas que você fez de manhã, e eu acrescento mais 2. A pergunta que eu faço à noite é: o que eu contribuí hoje? Ou seja, com que eu contribuí hoje para o mundo, para o universo, com quem eu contribuí, certo? Isso é uma pergunta que me deixa muito forte, porque tem muito a ver, particularmente, com a minha missão de vida, né? Então, todos os dias eu tenho que contribuir com alguma coisa, seja ela em menor escala, seja ela em maior escala, tá? Eu sempre busco fazer essa pergunta para mim. E a segunda pergunta da noite que eu acrescento, fora todas as outras 7 que eu faço pela manhã, é: o que eu aprendi hoje? O que eu aprendi hoje? O que eu aprendi hoje? Faz 5 anos que eu não vou dormir sem ter aprendido algo novo. Todos os dias eu faço isso. Todos os dias eu faço isso. Sabe por que eu faço?
Porque eu quero manter a minha mente ativa. Eu quero manter minha mente, Roberto, eu acho que eu já falei isso em outras lives, né? Eu sou uma pessoa que eu sou muito criativo. Uma das minhas principais características é a criatividade. E uma pessoa criativa, ela é uma pessoa que ela sempre tem que estar ativa, ela sempre, quem me conhece mais próximo, sabe que eu tenho muita energia, eu sou muito enfático no que eu falo. Por quê? Porque eu tenho essa característica em mim, certo? Então, há mais ou menos 5 anos, desde quando eu tinha uma loja e essa loja quebrou, e ela quebrou porque na época eu não tinha um fluxo de caixa bem feito, né? E eu entendi que eu precisava aprender as coisas para que eu evoluísse, né? Então, desde lá, todo dia eu busco aprender alguma coisa nova. Todos os dias eu busco. Lembre-se, não é, às vezes, o cara, por exemplo, um dia desse eu não sabia fazer bolo. Aí eu fui e aprendi bolo. Fui lá fazer bolo, fiz. Você pergunta assim, mas tu faz bolo todo dia? Não, eu não faço bolo todo dia. Dificilmente, aliás, me recordo a última vez que eu fiz, mas eu aprendi. Entendeu? Eu aprendi. E essa parte do aprendizado, gente, ela vai trabalhando outras conexões neurais, né? Muitas pessoas, às vezes, não entendem, mas assim, às vezes o cara é engenheiro e ele está estudando história. Aí muitas pessoas chegam e dizem, mas tá estudando história, coisas sem futuro, não tem nada a ver com o teu trabalho. Mas tem sim. Porque aquilo está ativando novas conexões neurais do cara e vai fazer com que ele se torne mais criativo, entendeu? E essa criatividade dele vai levá-lo para um outro ponto, ele vai pensar melhor, vai oxigenar melhor a cabeça dele, tá? Então, pensa nisso muito fortemente. E essas duas perguntas aí, eu acrescento na parte da noite, tá bom? E a gente já está chegando aqui no final da live e eu quero falar duas coisas para vocês. Primeira coisa, dê essas perguntas de presente para outras pessoas, tá? Eu fazia muito isso quando eu atendia como coach, tá? Eu fazia as pessoas, se vocês pararem para pensar, essas perguntas que eu acabei de explanar aqui para vocês, ela serve para você, mas ela serve para quando uma pessoa chegar reclamando para você também. Quando você perceber que essa pessoa, ela está focando na vida dela em um ponto específico que é o ruim. Lembra, se você está acompanhando as minhas lives, falei sobre foco, né? E a pessoa está focando, ela tem a vida, ela tem um todo. Aí ela está focando a vida dela neste ponto. E ela está achando que este ponto é a vida dela. E não é só um ponto. Então, quando a pessoa está muito imersa ali, o que é que acontece? Você faz uma pergunta do tipo dessa, mas vem cá, pelo que você é grato hoje? Você quebra o padrão. Você quebrou o padrão da pessoa. Na hora que você quebra aquele padrão de raciocínio, o que é que acontece? A ficha cai. Porque lembra, a mente ela tá ali ciclando problema, 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 problema. Mas vem cá, pelo que você é grato hoje? Pô, quebrou. Quebrou o padrão, é aprendizado. Lembra, padrão quebrou, entra o aprendizado, entra a ficha, tá? Então, essas perguntas quebram ciclos viciosos que as pessoas possam estar falando, certo? E uma outra coisa, então essa era o que eu queria deixar para vocês, dê essas perguntas de presente para as outras pessoas, tá? E um outro ponto crie perguntas personalizadas para você, para a sua realidade, certo? Então, pode ser uma ou duas, você pode fazer todas essas que eu falei, mas acrescenta duas que possam ser mais edificantes para você, certo? Para que você possa se identificar mais, certo? Com aquele teu processo de padrão. Então, por exemplo, aqui e acolá, às vezes, pode ser que você se sinta um pouco triste, pode ser que sua mente divague para uma preocupação. Então, o que é que você vai fazer? Como quebra o padrão? Lembra? Quebra o padrão, entra aprendizado. Quebra o padrão com perguntas. E talvez uma pergunta mais personalizada para a tua realidade, para a tua história, ela tenha mais força, tá bom? É isso aí, gente. Essa é a nossa live, essa foi a nossa live, tá?
Hoje a gente fechou o ciclo das perguntas, né? Foram 4 lives praticamente a semana toda. Nós dissecamos aqui por que fazer pergunta é algo poderoso na tua vida, a importância de se fazer perguntas, como se fazer perguntas, certo? E hoje nós finalizamos te entregando, te dando de presente perguntas que você pode aplicar na sua vida agora, tá? E leve isso para o próximo. A partir de segunda-feira, certo? A gente vai começar um outro momento do Sementes do Sucesso, que é sobre o nosso vocabulário. Muitas pessoas, elas têm vocabulários que levam elas para situações ruins, tá? Então, o que é que adianta? Temos que aprender a utilizar o nosso vocabulário de maneira correta, certo? Para que você... Cláudia, você pode repetir a pergunta número 4 do início? Posso sim, Cláudia. Eu vou repetir as 5 perguntas, tá bom? Vamos lá. 5 perguntas que resolvem o problema. Para quem não anotou, anota aí, tá? Pergunta número 1. O que há de tão grande neste problema? Pergunta número 2. O que ainda não está perfeito? Pergunta número 3. O que estou disposto a fazer para que fique do jeito que eu quero? Pergunta número 4. O que estou disposto a não mais fazer para que fique do jeito que eu quero? Essa pergunta número 4 tem a ver com aquilo que você não vai mais fazer, tá? Pergunta número 5. Como posso desfrutar o processo enquanto faço o que é necessário para que fique do jeito que eu quero, tá? Eu expliquei, se você entrou agora, essa live vai ficar gravada aí, tá? Também ela vai lá pro meu canal do YouTube e eu expliquei o porquê de cada uma dessas perguntas no início da live, tá? Pergunta número 1, o que há de tão grande neste problema? Pergunta número 1, o que há de tão grande neste problema? Pergunta número 2, o que ainda não está perfeito? Essa pergunta é fantástica, gente. O que ainda não está perfeito, ela é perfeita essa pergunta, porque ela te traz para o micro e ainda te traz uma sensação de leveza. Pergunta número 3, o que estou disposto a fazer para que fique do jeito que eu quero? Pergunta número 4. O que estou disposto a não mais fazer para que fique do jeito que eu quero? Pergunta número 5. O que posso desfrutar? Como posso desfrutar o processo enquanto faço o que é necessário para que fique do jeito que eu quero? Então, é fantástico, tá bom? Quero agradecer a presença de vocês, tá? Lembrando que daqui a pouco eu vou mandar o áudio lá no grupo do Telegram. Então você que ainda não faz parte do grupo do Telegram, ao acabar essa live, coloca aí, vai lá no meu link da bio, clica lá e se você tiver o Telegram instalado no seu celular, você vai e entra no grupo. Lá são áudios muito bacanas, muito fantástico, tá? Lembrando também, gente, que eu tenho um canal no YouTube, certo? Então, se você ainda não segue o meu canal no YouTube, o link também tá lá na bio. Clica lá, vai lá no meu link do YouTube, para que a gente possa chegar mais de maneira... tá mais próximo, conectado, principalmente nesse momento, certo? Quero agradecer a presença de todos vocês, dizer que essa semana nós falamos sobre perguntas, um assunto muito interessante, um assunto que eu uso todos os dias. Eu uso todas as horas, eu sempre quebro os meus padrões de pensamentos através de perguntas, tá? Porque as perguntas, elas te trazem para o consciente, elas te fazem dissociar, e aí você consegue enxergar melhor soluções, certo? A emoção, ela não está tão junta, né? Quando eu tô associado, é tipo assim, eu vou te dar um exemplo para tu entender. Quando você está associado, vamos supor, alguma coisa aconteceu com o teu filho. Então você está associado, ó. Você está sentindo a emoção. Mas uma coisa aconteceu com o filho do vizinho. Você está vendo aqui de fora, não tem tanta emoção, então o seu racional consegue pensar melhor, né?
Então, esse é um dos motivos que faz, por exemplo, médicos não operar pessoas, parentes muito próximos, né? Para que não gere nenhum tipo de erro, para que a emoção não gere nenhum tipo de erro, tá bom? Então, quero agradecer a presença de vocês, dizer que segunda-feira estamos de volta com o projeto dos Sementes do Sucesso, que cada vez mais vai ganhando adeptos. E se você ainda não assistiu os outros episódios, eles estão lá no meu canal do YouTube, desde o episódio 1, certo? Então, acessa lá, aproveita para maratonar essa série aí do Sementes do Sucesso, que tem muito conteúdo, tem muito bacana, muito profundo, tá bom, gente? Um grande abraço e tchau!